Oi, preciosa, tudo bom com você? Hoje eu vou te mostrar que o que você está fazendo pode estar sendo errado e isso tem prejudicado o seu processo de emagrecimento. Então não é só você comer algum tipo de alimento ou algumas mudanças de comportamento pode estar impedindo que você venha emagrecer. E eu vou te mostrar hoje. Fica comigo até o final dessa aula que você vai aprender o que está prejudicando você aí, né, de emagrecer. O que está prejudicando você de derreter a gordura da barriga. E isso tem impedido você de ter os resultados que você sempre sonhou. E eu vou te mostrar, eu vou te ensinar na prática o que você vai começar a fazer para essa barriga a gordura da sua barriga derreter. Eu sou Nilma Vial, eu sou nutricionista e especialista em emagrecimento saudável, rápido e eficaz. E eu vou mostrar para você hoje 3 principais erros que têm impedido você de diminuir aí a sua barriga, de você diminuir a gordura que tanto tem deixado você aí desanimado, com a autoestima baixa. Nós estamos aí chegando para as festas, né, de final de ano e eu quero você aí com autoestima lá em cima. Já começa agora a imaginar qual vestido que você vai vestir, imaginar não, a visualizar qual vestido que você quer estar vestida para as festas de finais de ano, quantos quilos a menos você quer estar. E vamos aprender hoje nessa aula, né, que é possível sim eliminar aí, você tirar esses 3 erros, principais erros que têm impedido você de alcançar aí o corpo tão desejado. E eu vou te mostrar que quando o assunto ele é emagrecimento, você não adianta você pegar atalhos. Você precisa seguir o caminho certo, ainda que ele seja um pouco mais longo. Mas isso vai fazer com que você venha ter resultados muito atrativos, que vai fazer com que cada dia um resultado vai deixando você com mais ânimo, né, e mais força para continuar em frente nesse processo. E existem as escolhas, né, que aceleram o seu processo de emagrecimento. E existem escolhas que retardam esse processo de emagrecimento. Então vamos aprender hoje os 3 erros que têm impedido você de emagrecer. Mas antes eu quero que você coloque aí nos comentários quantos quilos você quer eliminar, com quantos quilos você quer estar para as festas aí de finais de ano. Você já parou para pensar que nós estamos a menos de 60 dias, né? A menos de 50 dias na verdade. E com qual peso você quer estar para a festa de finais de ano? Quantos quilos? Não, parou. Não pode falar ainda. Parou. Oi, preciosa, tudo bom com você? Hoje eu vou compartilhar com você 3 opções que com certeza você pode estar colocando aí, né, estar praticando, que tem impedido você de emagrecer. Então, eu vou trazer para você hoje, está te mostrando aí o que você está fazendo de errado, porque isso tem prejudicado o seu processo de emagrecimento. E eu vou te ensinar dicas para que você possa colocar em prática e começar a acertar e começar a derreter a gordura da sua barriga e ter os resultados que você sempre sonhou. Eu sou Nilma Vinhal, sou nutricionista especialista em emagrecimento saudável e vou estar te ensinando aqui hoje como estar aí identificando esses 3 principais erros que têm impedido você de diminuir a gordura da barriga. Se você está aí com dificuldades, é porque você pode estar cometendo alguns erros e você ainda não conseguiu identificar. Então não é só você estar fazendo dieta, mas estar também identificando esses 3 principais erros vai fazer com que você vai começar a diminuir peso e vai conseguir conquistar aí o seu corpo desejado. Eu vou te ensinar o quanto é importante você aprender, né, você identificar isso. Quando o assunto é emagrecimento, não adianta você pegar atalhos, não adianta você ir buscar um caminho mais fácil, porque os atalhos, eles podem fazer com que o seu processo de emagrecimento ainda venha ficar mais distante. Então vamos fazer da maneira certa, da maneira correta, e isso vai fazer com que
vai acelerar o seu processo de emagrecimento, e enquanto que você buscar os atalhos, né, faça com que retarda o seu processo de emagrecimento. E você não consegue conquistar aí os seus resultados tão desejados. E eu não vou ensinar atalho na nossa conversa de hoje, mas eu me comprometo a te ensinar caminhos seguros e duradouros que vão contribuir para que você venha emagrecer e emagrecer com saúde. Que você venha eliminar aí a gordura da barriga. E eu quero que você compartilhe essa aula com uma amiga, né, que está precisando, que está cometendo erros e precisa aprender também esse erro, a se livrar, né, desses erros. E eu quero te fazer a seguinte pergunta: o que você acha que pode estar te impedindo, né? Quais são esses erros que você está cometendo que está impedindo você de emagrecer? Coloca aí nos comentários. Quantos quilos preciosa você quer eliminar? Coloca aí também nos comentários quantos quilos você quer eliminar para estar com o corpo desejado. Quantos quilos você está acima do peso e já não consegue mais, às vezes, nem se olhar no espelho. Você não consegue mais encontrar uma roupa que você veste e se sinta bem. Você lembra quando você vestia o número X, ou quando você estava pesando X peso, e você olhava no espelho, vestia uma roupa e se sentia bem? Pois é, eu quero que você comece a visualizar esse corpo. Comece a resgatar essa imagem para que você venha eliminar esses 3 erros que eu vou compartilhar com você hoje, e você vê que é possível sim a ter o corpo desejado. É possível sim eliminar pesos sem passar fome. Então, fica atento, fica comigo até o final dessa aula, que você vai aprender quais são esses 3 erros que têm impedido você de ter um corpo tão desejado. E esse assunto é uma grande oportunidade para você emagrecer, né? Eliminar aí essa gordura da barriga, pois tem muita gente acreditando que está fazendo certo e às vezes, na verdade, está fazendo errado, está pegando um caminho errado, está pegando o atalho. E quando você pega esses atalhos, achando, né, que isso vai fazer com que você vai chegar mais rápido, é um engano. Não existe milagre, não existe atalho. Pode fazer da maneira correta que você vai conseguir alcançar o corpo desejado, e isso de uma maneira correta, sem você ficar doente, sem passar fome, sem deixar de comer o que você gosta. Então, quando nós não sabemos como fazer o certo, a gente acaba fazendo o atalho, né, ou fazendo o errado, cometendo aí alguns erros inconscientemente. Às vezes, sem até perceber, você está praticando esses erros aí, e inconscientemente. E hoje você vai aprender como você vai eliminar aí 3 erros que têm impedido você de diminuir a barriga. E vamos começar já, né, que já entrar já no tópico, vamos começar a ver quais são esses erros. E um desses erros é tomar remédio. Isso é um atalho que muitas pessoas às vezes tomam por conta própria, ou às vezes vai em algum médico, né, e nem está doente, não tem nenhuma patologia que precisa você estar intervindo com uma medicação, e já começa a pedir remédio para emagrecer, ou às vezes você mesmo compra esses remédios e acaba ficando refém aí dessa medicação. Em alguns casos, às vezes, realmente preciso, dependendo de alguma patologia, precisar de alguma medicação para estar te ajudando a ter o controle sobre aquela patologia, mas não você tomar medicação para emagrecer. Porque se você ficar refém dessas medicações, isso aí vai atrapalhar a sua mente. Daqui a pouco o seu cérebro, entende? Você está completamente aí desorientada, já não começa a ter mais lucidez. E quando você parar de tomar essa medicação, o que vai acontecer? Vai ficar naquele efeito sanfona e o seu peso vai aumentar ainda mais. Coloca para mim nos comentários, você já tomou alguma medicação? Não tenha vergonha. Se você já tomou e hoje você não toma mais, está tudo bem. Ou se você ainda está tomando, cuidado. Quando você parar de tomar essa medicação, o seu peso vai aumentar ainda mais. Então, muito cuidado com medicação. É um jeito muito rápido para emagrecer. Porém, é um caminho errado. Você não deve estar buscando a medicação, mas sim uma boa alimentação, porque o nosso corpo ele precisa dos nutrientes que nós encontramos nos alimentos, são nas verduras, nos legumes, nos carboidratos, nas proteínas, né, nas sementes. São nos alimentos que foi criado por Deus para que nós podemos ter
é uma vida saudável e emagrecer. Se você está aí acima do peso, se você está já encontra obesa, é porque as suas células estão inflamadas. E não é tomando a medicação que seu peso vai diminuir e você vai aprender a comer certo, não. É preciso eliminar esses erros. Então, o primeiro erro é tomar a medicação errada. É tomar a medicação por conta própria ou ainda mesmo buscar um médico que esteja te receitando essa medicação sem necessidade. Procura primeiro um nutricionista, procura um profissional que vai te ajudando com uma boa alimentação, onde você não tenha que passar fome. As minhas pacientes eliminam 7 quilos em 2 semanas, 15 quilos em 30 dias e sem passar fome. É claro que nós temos que fazer algumas mudanças de alguns hábitos, de algum comportamento, mas é possível você emagrecer sem passar fome, sem fazer dieta restritiva, e você vai aprender a comer, e isso é para a vida. Então, o primeiro erro que talvez você está cometendo aí é tomar remédio, e principalmente quando você toma esses remédios por conta própria. Toma muito cuidado com isso. O segundo erro é você fazer jejum incorreto, né? E tá fazendo jejum constante, tá todo dia aí fazendo jejum. E o problema não é fazer jejum, porque jejum é uma estratégia que você deve sim usar no seu método de emagrecimento, mas você precisa ter uma orientação, você precisa ter um acompanhamento para saber como é que você vai fazer esse jejum. E não é só como você vai fazer, né? Quantas horas você vai ficar sem comer, qual o jejum ideal para você. Então, precisa você passar pela anamnese, você ter uma orientação de nutricionista, não é só ir numa pesquisa do Google aí, vendo o que é um jejum intermitente e já ir fazendo a torto direito. O jejum não é para todo mundo. E quando você faz o jejum também, o que é que você come enquanto está fazendo o jejum, o que você ingere e o que é que você come quando você termina o jejum. Às vezes tem pessoas que ficam horas sem comer, até 24 horas, e quando termina o jejum, come tudo errado. Então você precisa saber, entende? Que você precisa, quando terminar de fazer o seu jejum, você precisa comer da maneira correta. Não é comer aí, né, de qualquer jeito, não é qualquer alimento que você tem que comer para quando você entrega o seu jejum. Então precisa saber quais os alimentos corretos. Terceiro, substituir as principais refeições por lanches. Quantas pessoas, ao invés de estar almoçando, né, comendo aí uma boa proteína, verdura, legumes, o arroz, o feijão, e acaba fazendo um lanchinho, substituindo. Ou fica sem comer, quando é à noite, vai lá e faz só um lanche, come uma bolachinha de água e sal. Quanto erro você está cometendo? Não é o almoço, o jantar, o café da manhã que vai fazer o seu peso aumentar. A não ser que você come uma quantidade calórica, ingere, né, um déficit calórico muito maior do que a energia que você gasta. Mas se não é isso, entende? Não come, não faça isso. Come um bom grelhado, come uma boa salada, come uma sopa que tem muita verdura, legumes, uma carne, ou faz um jantar aí, um jantar mais leve. Pode ser uma massa com uma massa integral com carne desfiada, mas não muda a sua janta por apenas um lanchinho. E eu quero saber quais desses erros aí você tem cometido. É a medicação, é o jejum intermitente, fazendo de forma errada, ou é trocando a sua comida por lanchinhos. Porque esses erros podem estar acontecendo por falta de alguma orientação técnica, e tá tudo bem. Quando nós não temos conhecimento, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando Deus fala isso na sua palavra, que nós perecemos por falta de conhecimento, e muitas vezes nós aumentamos o nosso peso por falta de conhecimento. E às vezes começou ali com 1 quilo, 2, só 3, e daqui a pouco você até tinha conhecimento, mas você já não conseguia mais ter controle. Passou, né, de você ter o controle de estar fazendo isso sozinha. Realmente é muito difícil, sem ter nenhum conhecimento. Então vamos aprender aí hoje que esses 3 erros, como é que você pode combater, como é que você pode melhorar. Você precisa ter paciência e buscar a maneira correta de fazer. E o seu corpo vai agradecer. O nosso corpo, quando ele começa a inflamar, as células começam a inflamar, começa aí esse efeito rebote, é porque ele está reclamando. Ele está pedindo socorro. Então, precisa ter mudanças de comportamento. E como é que nós podemos melhorar?
Como é que em vez de tomar remédio, o que eu posso fazer, principalmente, né, em vez de estar tomando remédio por conta própria? Então, você precisa procurar um profissional da saúde ao invés de tomar remédio. Qual é a alimentação? O que ele deve te prescrever? O que é melhor para você? Se você está com alguma patologia e precisa da medicação, você precisa tratar essa patologia, não tomar remédio para emagrecer. Porque quando você faz isso, o seu corpo, ele vai emagrecer muito rápido, mas o efeito rebote que vem depois, o preço que você vai pagar, a inflamação que acontece no seu corpo, os efeitos colaterais que vai acontecer, não vale a pena você tomar medicação para emagrecer. Quantas pessoas que foram por esse caminho e depois se arrependeram e depois nem conseguem sair dessa. Então o que você precisa é começar a tomar, né, chazinho. Eu tô aqui com o meu chazinho. Estou tomando chazinho de hortelã com erva doce. Então começa a tomar chazinho, o chazinho da saciedade. Os chás, né, buscam uma boa alimentação, porque os chás contêm flavonoides, contêm antioxidantes. Então você precisa buscar o quê? Uma boa alimentação que contém os flavonoides, que são os compostos presentes nos alimentos, como chás, as frutas, as verduras, legumes, cereais. E nosso corpo, ele precisa desse antioxidante, ele precisa dos anti-inflamatórios, porque isso vem prevenir a doença, vem desinflamar suas células. Se você está obesa, se você está acima do peso, é porque as suas células estão inflamadas, você está comendo da forma errada. Então começa a comer da maneira certa, começa a fazer essa mudança. Começa, em vez de tomar remédios, né, começa a tomar os chás, começa a comer mais verdura, mais legumes, começa a montar um prato mais colorido. Porque se você começa a fazer essas substituições, trazer esses alimentos para sua rotina alimentar, as frutas que contêm fibra, né, as verduras e legumes que também contêm fibra, te dá mais saciedade. E te dando mais saciedade, você vai ficar mais tempo sem comer. Você não tem que comer de 3 em 3 horas, você tem que comer quando está com fome. Agora, se você tem fome de 3 em 3 horas, então come de 3 em 3 horas. Para que você não chegue, por exemplo, no jantar com muita fome, até querendo comer a cozinheira aí, né? E acaba não saboreando a comida e nem mastigando, porque isso também faz com que, é um dos erros também, que faz com que você aumenta peso. Se você não mastigar bem os alimentos, se você não ter aquele momento de prazer para que você possa estar comendo aí com tranquilidade. Então, são erros simples que você tem como mudar isso. Então, quem aqui que já tomou medicação achando que era a melhor maneira de emagrecer, e até emagreceu, mas e aí, quantos quilos você já aumentou depois disso? Ou você ainda continua tomando? Quanto tempo tem que você está tomando remédio? Até quando você vai estar aí tomando remédio? Então, o primeiro erro, né, é você tomar medicação. Então, como é que você pode fazer para melhorar isso? Você começa a tomar chás, começa a estar aí fazendo boas escolhas com a sua alimentação, montando um prato bem colorido, porque se o seu prato é colorido, você tem várias verduras e legumes, come pelo menos 3 porções de fruta por dia, ingere as sementes no seu café da manhã, ainda que você coma um pãozinho, coloca as sementes ali que vai te dar mais saciedade, contém fibras. E com relação ao seu jejum, por que é de forma correta? Primeiro, você precisa conhecer o seu corpo e as suas limitações. Nem todo mundo pode fazer jejum. E o que você come, né, antes de iniciar o jejum? Você fez uma boa alimentação na noite anterior, que talvez hoje você faz uma refeição, aí não, você come um lanchinho aí de bolachinha de água e sal, né, uma bolachinha aí, scratch crack, e aí você vai, no outro dia já vai fazer jejum? Você pode passar mal, você ainda vai dar mais vontade ainda, se comeu só carboidrato na noite anterior, isso vai te dar ainda mais vontade de estar comendo o que você não deve, você vai acabar não aguentando. Ou quando você vai terminar o seu jejum, o que você come depois? Talvez está aí na rua, né? Já como um lanche por aí. Ah, não, eu já fiquei, não vou aproveitar agora e vou comer um lanche porque eu fiquei várias horas sem comer. Perdeu todo o seu jejum. Você precisa ingerir, quando você terminar o seu jejum, bastante verdura, legumes, tem que ter uma proteína. Finaliza aí com uma boa proteína. Se você fez jejum até o café da manhã, às vezes você começou tipo 3 horas da tarde, não jantou e só foi tomar o café da manhã, pois tem uma boa proteína no seu café da manhã, ou seja, ovos, ou que seja uma carne desfiada aí, que você coloca no seu pãozinho. Mas
termina o seu jejum com uma boa proteína, ou se é no almoço, ou já ali pela 1 hora da tarde, 2 horas, coloca bastante verdura, legumes, uma boa proteína, de preferência que seja frango ou peixe. Não entrega o seu jejum, não finaliza seu jejum comendo uma carne vermelha, que ela é inflamatória, ela vai ajudar, vai demorar a fazer digestão. Então, faz aí comendo um peixe, uma carne cozida, ou que seja um grelhado, bastante verdura, legumes, e não só de uma única cor, coloca várias cores, porque são nutrientes, são várias vitaminas e nutrientes que o seu corpo precisa. E substituir aí, né, as principais refeições por lanches também é um grande erro. Quantas pessoas deixam de fazer uma boa refeição achando que está fazendo o correto e está fazendo totalmente errado? Talvez ao invés de você fazer uma boa refeição aí, o que você faz? Você troca por biscoito, por lanches, o seu jantar. Mas na verdade o que vai acontecer? Isso só vai atrapalhar. Às vezes você toma aí um biscoito, come um biscoito, toma um leite com Toddy, ou come um sanduíche aí, né, com um pão. Pede um delivery aí, isso vem um monte de gordura, aquele hambúrguer pode ser industrializado. Ou você, não, Nutri, mas eu só tomo um shakezinho da Herbalife, eu não janto mais, nossa, eu emagreci tantos quilos, eu só tomo agora shake da Herbalife. Troca o seu almoço por um Herbalife aí, ou o seu jantar. Até quando você vai ficar fazendo isso? Primeiro, é um produto muito caro, não é um alimento, é um produto. Não foi Deus quem criou, foi o homem. Tudo que não foi Deus que criou o homem, você deve tomar cuidado. Você pode tomar, sim, um shake aí, de vez em quando pode, mas isso não pode substituir as suas principais refeições. Não pode. Você precisa dos nutrientes, das vitaminas que contém nas verduras, nos legumes, numa proteína, nas frutas, nas sementes, nos feijões. Então você precisa comer comida, e comida de verdade. Enquanto você estiver aí trocando por um shake da Herbalife, que são produtos caros, quando você deixar de ingerir, vai acontecer igual com a medicação. Não é diferente. Tem pessoas que eliminam 20 quilos. Aí deixa de tomar Herbalife, o que acontece? Aumenta 25. Volta, acha os 20 que eliminou e ainda ganha mais 5 ainda. Aumenta 25 quilos. Então, você não precisa fazer. Então, isso são erros. Erros muito comuns que muitas pessoas cometem. Deixar de comer as principais refeições para estar trocando aí por um lanchinho, ou passar o resto da vida aí fazendo jejum intermitente. Você não precisa fazer isso, preciosa. O que você precisa é de ter uma boa alimentação. Comer comida que você encontra na feira, no supermercado, comida que estraga se não for para a geladeira. Essa é a comida que nós precisamos de comer. A carne fresca, né? A carne saudável, se ela não for para a geladeira, ela vai perder. Não estou falando dos embutidos que fica aí fora do refrigerador e ele não estraga, porque está cheio de conservantes, corantes, aditivos aí que faz mal para a sua saúde. Então nós precisamos ingerir comida de verdade. Deus, Ele sabe, né, o que é melhor para nós, e Ele criou todos os alimentos que o nosso corpo precisa. E talvez você diz, mas eu não gosto. Começa a comer que você vai aprender a gostar. Tudo é questão de hábito. Começa a introduzir. É melhor do que você estar usando medicação, está fazendo jejum. E quem é que vai fazer jejum pro resto da vida? Eu uso jejum intermitente dentro de uma estratégia na alimentação, na dieta das minhas pacientes, das minhas alunas, mas dentro de uma estratégia, não comendo todo dia, fazendo jejum todo dia. Não é assim que funciona, até porque o seu metabolismo acostuma e depois já não vai adiantar mais. Então tudo é usado como estratégia, igual dieta. A pessoa fazer uma dieta cetogênica é muito baixa em carboidrato, mas isso é um tema para uma outra aula, mas você não vai passar o resto da vida deixando de comer carboidrato, comendo só gordura. E às vezes aí o que acontece? Tira os carboidratos e ingere gordura demais. Então tudo tem que ser dosado, você tem que procurar um profissional que vai estar te ajudando. Mas só com essas dicas que eu passo nas minhas aulas já vai estar contribuindo para você emagrecer. Então compartilha aí, você que sabe que tem uma amiga que toma medicação, uma amiga que faz jejum o tempo todo, uma amiga que está aí tomando sua Herbalife, compartilha essa aula com ela. Que ela não pode estar fazendo isso como
uma estratégia para mudar, para estar mudando aí, né, substituindo as principais refeições. Não, isso aí é para que seja uma vez ou outra. Você pode sim até estar usando um shake, medicação não. Você pode estar usando shake, você pode estar fazendo jejum com estratégia, mas não é para fazer parte da sua rotina alimentar. Então, se você quer emagrecer, não importa se você já tem 30, 40, 50, 60 anos ou mais, tem como você, ainda que seu metabolismo está mais lento, mas existem várias estratégias que vai acelerar o seu metabolismo e vai ajudar você a emagrecer e emagrecer de uma forma correta, né? De uma forma saudável, para que eu falo que emagrecimento só é um reflexo, né? Por você estar trazendo, você estar ingerindo aí uma alimentação saudável. Então, não é fazer dieta, mas ter mudança de hábito, ter mudança de comportamentos. Para que cada dia você vai fazendo uma mudança, você vai trazendo algo para a sua vida novo, que é benefício para a sua saúde. Então, você vai conseguir emagrecer. Vai ser de uma maneira saudável e sem sacrifício. Eu falo que se for para emagrecer com dor, você fica com a dor da obesidade. Não pode emagrecer com dor, porque se você emagrece com dor, você não vai permanecer magra. Você precisa aprender a ter uma mente de magra, a pensar como uma pessoa magra, a ter atitude e comportamento de uma pessoa magra. E isso não é cortando o caminho, não é fazendo atalho, é aprendendo e dando um passo a cada dia. Aí eu quero que você deixe para mim aí, quantos quilos você quer eliminar? E quais desses erros você tem praticado? E eu encontro você na nossa próxima aula. Até lá!